Descobertas recentes mostraram que, entre todas as populações europeias, a população que se encontra na Itália é um belo exemplo de como as migrações influenciaram a população do mundo inteiro. Ao longo dos milênios, e isso não deveria ser uma novidade, mas a Itália é porta de entrada e também uma passagem para muitos povos, e geralmente uma ponte entre Europa, África e Oriente Médio. E o pesquisador Alberto Piazza fez um estudo, o primeiro estudo pioneiro, de uma pesquisa estatística da genética dos povos ali dentro da Itália, e ele nos conta um pouco mais desses traços migratórios que existem dentro do DNA das pessoas que estão na Itália ou as pessoas que também descendem desses povos da Itália. Essa pesquisa foi publicada na Science Advances e, como eu falei para vocês, é pioneira, é a primeira e envolveu mais de 30 instituições dentro da Itália e instituições internacionais fora da Itália. E esse estudo, ele também mostra que, geograficamente, os povos que se encontram mais próximos dentro da Península Italiana estão mais aparentados do que aqueles que se encontram mais distantes. Por exemplo, uma distância entre sul e norte, os que estão ao norte são mais parentes do que aqueles que estão ao sul. E outro fato relevante e importante é que, segundo a pesquisa, mostra que a distância genética é tão grande que separaria, por exemplo, um dinamarquês de um espanhol entre as populações do norte e do sul da Itália. E a razão de toda essa diferença, dessa heterogeneidade, é justamente por conta das migrações que ocorreram em diversos períodos, em todos os períodos, desde a pré-história até a Idade Média, tempos modernos, enfim, isso foi construindo uma colcha de retalhos que fragmentou o DNA das populações ali dentro da Península Italiana. E eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens que foram disponibilizadas nesse estudo para que a gente consiga ilustrar um pouco melhor. Podemos começar com os caçadores-coletores que chegaram à Itália há cerca de 24 mil anos. Essa é hoje a menor influência na genética de todos hoje em dia lá na Península Italiana. Depois nós temos os agricultores neolíticos que se expandiram a partir do que hoje é a Turquia, chegaram à Itália há cerca de 8 mil anos. Há uma maior influência de agricultores neolíticos no norte e na Sardenha. A influência é bem menor no sul. Houve duas rotas paralelas que datam de cerca de 5 mil anos. Uma foram pastores nômades das estepes que foram em direção ao norte da Europa, grande contribuição para a genética do norte, um pouco menor na Sardenha e quase que insignificante no sul da Itália. No mesmo período, para o sul da Itália migraram populações do Cáucaso, que é uma influência que compõe a genética do sul de modo bastante significativo. Depois, na Idade Média, houve um elemento árabe no sul por causa do domínio dos reinos árabes. Apesar de ter alguma relevância na genética do sul, ainda é pouco. E ao longo da península, observaram uma maior contribuição de DNA de Neandertal nos povos do norte da Itália do que nos do resto da Itália, incluindo a Sardenha, e mais DNA de Neandertal nos povos do norte da Europa do que nos do sul do continente. E para a gente tentar deixar isso um pouco mais claro, eu vou fazer um pequeno resumo para vocês do que a pesquisa aponta e daquilo que eu falei até agora. As maiores influências do norte da Itália, cronologicamente, então seriam agricultores neolíticos e pastores nômades das estepes. A contribuição do DNA neandertal aqui é maior. As maiores influências do sul da Itália seriam populações do Cáucaso e agricultores neolíticos. A contribuição do DNA neandertal é baixa. Menor influência na genética de todos são os caçadores-coletores que chegaram à Itália há cerca de 24 mil anos. É uma influência muito antiga, por isso é a menor de todas. Mas isso, claro, para quem estudou já a história da Itália, não é uma grande novidade. A gente sabe que não existe uma raça italiana, né, uma etnia italiana, mas sim povos diferentes dentro da Itália, que foram influenciados aí ao decorrer dos séculos com migrações diferentes, populações diferentes, tanto que eles têm culturas e também línguas nativas diferentes. O italiano não é uma língua nativa, né? Eu estou falando das línguas nativas do local. Então curte o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e, claro, compartilha aí com as pessoas que se interessam por esse tipo de assunto e deixa seu comentário. Você sabia sobre isso? Muitas pessoas não sabiam. Deixa seu comentário e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Strucom.